Fala, Alagoanos, tudo bem com vocês? Raziel aqui na voz, apresentando o seu podcast Raízes Alagoanas. E agora eu passo a palavra para o meu grandioso apresentador Arthur. E no episódio de hoje temos a presença ilustre do jornalista Madison Delano. Vamos aplaudir. Muito obrigado. Que honra, viu? E para começar, queremos saber como surgiu seu interesse em trabalhar na área do esporte. Bom, primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade de voltar aqui ao NIT. Eu guardo boas recordações aqui, né? E poder participar do projeto Raízes Alagoanas. Na realidade, eu comecei no esporte, a paixão pelo esporte vem desde criança, né? A gente sempre gosta de praticar esporte. Eu joguei futebol de forma amadora, né? Lutei judô. Na minha época de colégio, eu era um bom jogador de handebol, mas preferi jogar basquete e terminei nunca sendo um grande, né, atleta de basquetebol, mas gostava mais de basquete. Então, assim, a paixão pelo esporte sempre vem desde criança e a gente vai desenvolvendo. Aí vem a paixão pelo futebol, CSA, CRB, e isso que todos nós alagoanos nos acostumamos a gostar, né? Exatamente. E como foi seu início na televisão? Bom, na televisão é até uma história engraçada e vocês vão achar interessante. Na época que eu era adolescente, a gente tinha uma equipe de animação. A gente trabalhava com shows em festinhas de aniversário, entendeu? E também fazia os bichinhos de Walt Disney, tinha mágico, palhaço, né, bandinha. E na época, como a gente fazia alguns contratos no fim de ano, nós tínhamos o Papai Noel. E aí o Papai Noel, o cara que vestiu o Papai Noel, adoeceu, né? A gente tinha fechado um contrato com uma loja no centro, eu até não me lembro o nome da loja. E aí Papai Noel adoeceu. E aí alguém tinha que fazer, né? Tinha que cumprir essa missão. E aí eu digo, bom, já que não tem ninguém, eu vou. E aí ajeitei, coloquei a roupa, coloquei os enchimentos, aquela coisa toda, a barba, a postiça, aquele negócio, e fui fazer lá. E aí a Zélia Cavalcante, jornalista, muito competente, inclusive na época, precisou, né, fazer uma reportagem sobre Papai Noel, e aí me perguntou, né, fazendo a entrevista, perguntou qual era a minha idade, tudo. Eu tenho 17 anos. 16, 17 anos. E aí, ela colocou até na manchete, até hoje eu ainda guardo o recorte da Gazeta, que tem assim, Papai Noel de Maceió, e naquela época não tinham muitos, né? Papai Noel de Maceió tem apenas 17 anos. Até hoje eu guardo lá que eu vi. O recorte. Fui pesquisar sobre o senhor, eu vi. Não é? E aí o Márcio Canuto precisou de um Papai Noel para fazer, né, um programa lá das edições do Esporte do 7, né? E aí me convidou para ir lá na TV, e aí eu fui, né, vestido de Papai Noel, e ele perguntou, né, o que era que teria de interessante nesse fim de ano, o que é que o próximo ano reserva para CSA e CRB, e aí eu comecei a falar, né, e daquela forma que Papai Noel fala geralmente, e aí o Márcio gostou, e aí me perguntou se eu queria fazer um estágio lá na televisão, começar como repórter. Naquela época não tinha curso de jornalismo, não tinha nenhuma exigência excepcional, então eu comecei a aprender lá. Então foi assim o meu início na TV. No rádio foi diferente. No rádio, narrando um gol, né, no programa do França Moura, na época tinha. E aí eu comecei, a partir de ter narrado esse gol, o pessoal gostou e perguntou se eu queria também começar, né, a trabalhar no rádio. Foi assim que eu comecei também. Agora, a história do Márcio Canuto foi interessante, realmente. O senhor começou como radialista? Como radialista, primeiro, como radialista. Eu já era radialista, já tinha iniciado quando comecei a trabalhar na TV. Porque no rádio você, por exemplo, na minha função, como era narrar futebol, era só quarta-feira, domingo, né? E eu estudava e fim de semana também fazia aquele trabalho com a equipe de animação. Eu já vi uma história que o senhor foi mágico. Justamente na equipe de animação, eu fazia a parte do mágico. Inclusive, na época, modéstia à parte, era muito bom. Inclusive, eu fui segundo colocado no concurso nacional de mágicos em Salvador. Poxa, na época, né? Então, assim... Mas quanto tempo isso? Deve ter uns 30 e poucos anos. Ixi, faz muito tempo. Era mais ou menos nessa época aí, 17 anos, 18.
Então já começou. Agora, eu era muito dedicado, entendeu? Porque aí você tem, Claro, é um trabalho que você tem que ter uma dedicação especial, muito treinamento, porque daqueles truques de ilusionismo são com aparelhos. Sim. Já os de manipulação, você tem que ensaiar bastante para poder conseguir enganar os olhos, né? Até hoje eu fico olhando assim, como é que eles fazem? Que eles desviam a atenção dos mágicos para um lugar enquanto a mágica está acontecendo em outro local. Esse eu fico tentando achar, entendeu? Esse processo que chama de misdirection. Você muda, você desvia a atenção para uma coisa quando você de fato está fazendo outra. Eles chamam de misdirection. Já que você citou esse grande nome, como foi trabalhar com o Márcio Canuto? Olha, trabalhar com o Márcio Canuto, para mim, foi uma grande felicidade, porque o Márcio não apenas representou para mim um chefe, né? Ele foi mais que isso, ele foi um professor, ele foi, à época, foi um segundo pai, né? Porque eu sempre me aconselhava com ele sobre as minhas decisões, e naquela época eu não só trabalhava na TV, mas trabalhava na rádio, fazia AM, fazia FM, fazia, entendeu? Um programete de esporte na Educativa FM, narrava na Educativa. Teve época que eu trabalhava em 6 emissoras. Até perguntava se eu não queria deixar... teve uma época que perguntaram assim, você não quer deixar nada para ninguém? Aí eu disse, olha, na realidade tem um colega nosso. Eu disse, olha, enquanto eu tiver disposição, tiver condição de atender o que me é cobrado, eu vou tentar. Eu tinha os salários ligados a isso, na época tinha uma necessidade grande, e aí passei uns 2 anos assim. Depois eu comecei a diminuir, até para não começar a fazer nada mal feito. Mas eu dormia muito pouco e trabalhava bastante. A pessoa. Era TV, era rádio AM, programa em rádio AM, narrando futebol na radiodifusora, fazia na Educativa esse programa de 6h30 às 7 da noite, né? E também a Gazeta FM. Então eram 6 ao todo. Maria. E aí narrando futebol na radiodifusora, que era a quarta, quinta, sábado ou domingo. Então ao todo eram 6. E aí eu passei 2 anos nesse processo. Rojão, viu? Depois foi diminuindo, porque você tem que tentar, né, atender de forma competente, e você tem que ter uma autoanálise se realmente vai conseguir fazer esse trabalho de forma competente por mais tempo ou não, né? Aí, para complementar, o Márcio era a pessoa com quem eu sempre conversava bastante, sempre me aconselhava, além de ser um excepcional comandante de equipe de esporte, um diretor que depois viria a ser não só do esporte, mas da própria TV Gazeta, do próprio jornalismo, né, muito competente. Cara que tem uma experiência fantástica, um ser humano excepcional, né? Então, assim, eu tive a honra, né, de ter me formado profissionalmente com o Márcio Canuto. Isso aí, até hoje, conta muito para a minha vida. E é por isso, e dessa forma, eu procuro ajudar aos nossos estagiários, quem está começando, repassando esses ensinamentos. Sim. E com, assim, mais ou menos o mesmo método que o Márcio sempre usava, sabe? Era um cara sempre muito justo, muito respeitoso, e fazia com que a gente pudesse crescer junto com todo aquele processo que era necessário. Isso é ótimo, né? Você ter não só apenas uma relação profissional, mas também uma relação pessoal, uma relação amistosa. Sim. Eu acho que deveria, sim, ser assim em qualquer trabalho. Eu acho que facilitaria muito. É fundamental. Quando você trabalha e você procura desenvolver, né, esse trabalho de forma amistosa, e você procura dar as orientações de uma forma que você sabe que aquelas pessoas que estão ali com você vão conseguir chegar àquilo que não é o que você quer, é o que é necessário ser feito. Eu sempre digo assim, olha, a gente tem que fazer essa edição dessa reportagem, tem que ser dessa forma. Não é que eu queira essa imagem X ou Y, é que tem que ser essa imagem, né? Porque numa reportagem de TV, as palavras vêm junto com a imagem. E como a gente sempre diz, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Então, você tem que associar o texto à imagem. Então, é fundamental que isso ande de forma, né, conjunta, paralela, né?
mais uma pergunta, mais uma não, várias outras perguntas nós temos aqui. E uma delas é como foi a sensação de narrar o primeiro jogo ao vivo? A primeira vez que o senhor narrou, como é que foi? Na TV? Isso. Rapaz, olha, quando você faz uma coisa que você gosta, né, é maravilhoso, né? Então, assim, a emoção dá aquele frio na barriga, naturalmente, mas assim, você está fazendo o que gosta, então é uma sensação especial. Então, como qualquer coisa que você faça na primeira vez, e principalmente quando você gosta. E como era sempre foi o meu sonho, não só narrar futebol em rádio, mas depois na TV, né? Eu tive uma experiência excepcional. Eu não me lembro qual foi o primeiro jogo na TV. Eu me lembro de vários jogos, né, assim, especiais na minha vida, mas o primeiro eu não lembro. Mas eu lhe confesso que foi uma sensação especial. Até porque eu já narrava no rádio e na TV é uma forma diferente de você trabalhar. Diferente. No rádio você tem que estar contando a história e situando aquele ouvinte no que está acontecendo no campo, quem está pegando na bola, onde a bola está, tudo você tem que descrever com palavras. Já que ele está sem a imagem. Já na TV você vai dar os detalhes. Quem está com a bola e o que ele pode fazer, contar um pouco da história do jogador, informar sobre o jogador, sobre o clube, comentar com o comentarista, né? Quer dizer, bater papo com o comentarista sobre situações do jogo, sobre situações do campeonato, da tabela. Então, narrar na televisão é diferente, né? Você não precisa fazer todo aquele malabarismo que o narrador de rádio é obrigado a fazer, mas precisa ter uma técnica especial para cativar o torcedor, para conseguir que o seu telespectador goste da sua transmissão. Com certeza. Ótimo. Já no clássico das multidões, dá vontade de ficar torcendo pro seu time ou dá para segurar a emoção? Como é que é essa atmosfera do maior clássico da região? Bom, o CSA-CRB é um jogo que a gente pode dizer assim, como é que se pode descrever? Você não tem como descrever a emoção de um CSA-CRB. É como um carioca, né? Alguém que tenha nascido no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, para ver um Vasco e Flamengo, um Fla-Flu. Esse CSA-CRB é um jogo especial, né? É um jogo diferente. É tão diferente e é uma coisa que tá sempre muito junta, que o CSA-CRB tem as cores da bandeira de Alagoas, né? Sim. Um é azul e branco, outro é vermelho e branco. Então, assim, é muito especial, né? E você, para narrar um clássico CSA-CRB, não tem como ter partido. O torcedor, às vezes, ele diz assim, pô, esse cara é azulino, esse cara é regatiano. Mas não tem como você... Sabe por que você deve ter pensado isso? Porque você deve ter visto o narrador fazendo uma festa gigantesca num gol do CSA ou do CRB. Mas ele tem que fazer isso, porque ele tem que fazer a festa daquele que está ganhando. Você imaginou se o cara fosse narrar um jogo e na hora que acontecesse o gol ele não fizesse uma festa? Aí ele estaria pensando no time totalmente perdedor. Eu falo isso porque eu já ouvi muitos narradores, por exemplo, de outro estado, e isso acontece muito em outro estado. Eu não vou citar o estado até para não, porque seria até antiético. Acontece muito em alguns estados, tem um gol de um time adversário, do time visitante, o cara, na hora, a bola entrou, é gol. Mas não é possível que... Até parece aqueles caras que fazem as transmissões das TVs dos clubes, lembra? Atualmente. Mas isso acontecia antigamente. A gente vinha de outros jogos em outros estados, aí vinha acompanhando futebol. Isso no carro da rádio, né? E o cara narrava, quando era o gol do adversário, dizia... não é possível, a bola entrou, foi gol. Aí não existe. Então, para você fazer um CSA-CRB, você tem que dar a emoção que aquele gol merece, seja do CSA ou do CRB. E aí não tem como torcer por nenhum dos dois. Você vai fazendo a emoção do jogo, a emoção real do que está acontecendo. Um parênteses aqui. Eu disse que eu lembro porque o meu avô, ele costumava... Antigamente, né? Ele escutava no radinho e mesmo depois, com a chegada da TV e tudo mais, ele ainda tinha esse costume de escutar no radinho. E eu lembro uma vez,
óbvio, sem detalhes dele escutando o radinho, entendeu? É por isso que eu falei. Também já pesquisei na internet, como era antigamente, e dá pra ver que tinha uma certa parcialidade de alguns narradores para certos clubes, como o senhor falou. Hoje em dia o que acontece é essa parcialidade com aquelas rádios ou TVs que são do clube, né? Tanto é que, ultimamente, CSA e CRB cansaram, né, de ganhar do Cruzeiro. E aí era uma graça quando os caras colocavam na internet. Fala, Zezé. Os caras narrando o jogo e não é possível. Novamente, aí quando o gol saía para o CSA ou para o CRB, né? E CSA e CRB conseguiram aí durante 3 anos bons resultados contra o Cruzeiro, né? Então já virava piada. As pessoas queriam ver como é que era a reação daquela galera que fazia a transmissão lá pro clube, como era que ia acontecer para rir, né? Porque não tem nada mais engraçado do que um negócio desse. Eu acho que você tá transmitindo o jogo, virou meme, né? Também, entre Cruzeiro e os times alagoanos. Agora tá diferente, agora complicou mais um pouquinho, porque os caras se organizaram mais, bem. Né? Mas é bom ganhar contra o time do eixo, né? Olha, sempre bom ganhar de clube grande. Eu narrei um jogo pela rádio, o CSA ganhou do Vasco 1-0 lá pela Copa do Brasil. Aqui foi 3-3, eu não me lembro o ano. Foi 3-3 aqui, o jogo inclusive o CSA jogou na Pajuçara, no campo do CRB, porque foi em 93, 94, salvo engano. Como a gente lembra. Não tem. Então, e aí foi 3-3, o jogo foi na Pajuçara, o Repelé ia começar a fazer umas obras para receber uns amistosos da seleção brasileira e depois, né? E aí esse jogo foi na Pajuçara, 3-3. E aí nós fomos no Rio e o CSA conseguiu a classificação vencendo por 1-0 lá. Então ganhar de clube grande é sempre bom. Aí sensacional. O CSA ganhou do Vasco essa partida, o CRB ganhou de vários outros clubes também grandes e é interessante, né? Ganhar de clube grande é sempre interessante, porque os clubes grandes não admitem perder para os menores. No nosso estado, desculpa, né? No nosso estado é complicado. Nós somos o segundo menor estado do país, né? Pequenininho. Sim. Então, assim, não se confia, né, que nós temos CSA e CRB muito fortes para ganhar, para disputar de igual para igual com os outros maiores, né? Os clubes ricos, realmente, né? Perfeito sua colocação. Vou aproveitar essa deixa para fazer essa pergunta. Na opinião do senhor, qual a importância do futebol para o estado? E o senhor também acredita que ele tem o reconhecimento que merece também? Na realidade, é o que eu sempre tenho dito. O CSA e CRB são clubes que não têm uma estrutura financeira assim robusta, né? Por exemplo, pra você ter uma ideia, quando o CRB esse ano está recebendo 10 milhões para o período todo da Série B, 7, 8 meses. A temporada toda. 10 milhões, Então ele vai trabalhar com esses 10 milhões, trabalhar com esse orçamento para essa quantidade de meses que ele contratou jogadores. Sim. O CSA, quando esteve na primeira divisão, em 2019, o CSA recebeu 35 milhões. Então, veja bem, agora, você pode até gastar, fazer um grupo de jogadores, né, que vai custar 10 milhões nesse período. Mas dificilmente você vai conseguir permanecer na Série A. Então você numa primeira divisão vai gastar esses 35 ou um pouco menos e talvez não faça uma equipe em condições de permanecer. É por isso que há essa dificuldade. Se grandes clubes, né, como a gente já viu aí, Grêmio, Vasco da Gama, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, caíram para a Série B, você imagine quem não tem esse orçamento, né, recheado como outros clubes têm, né? Uma distância então, muito grande. Fica bem difícil. Porque dinheiro, futebol, você faz um futebol vencedor com dinheiro. E você até gastando muito dinheiro pode fazer um time muito ruim. Então tem que saber gastar, tem que ter dinheiro disponível e saber gastar para você montar uma equipe vencedora para qualquer divisão do brasileiro, qualquer que seja. Tem que ter boa equipe. Essa questão do dinheiro, vou usar um exemplo de fora aqui. Vide o Chelsea essa temporada, gastou mais de 500 ou foi 600 bilhões de euros, salvo engano, e ficou em 13º, eu acho, alguma coisa assim. Eu sei que é outra realidade, mas só para fazer um comparativo aqui. Então, não necessariamente você ter muito capital significa que você vai fazer um bom time. Às vezes, um time muito fraco, com pouco capital, consegue fazer um bom time.
E também o importante é ter uma boa diretoria e um bom técnico para poder alinhar essas questões. Tudo tem que ser muito bem organizado, né? Você tem que ter boa comissão técnica, ter contratações, assim, de jogadores que sejam experientes, sim, mesclado com a juventude, uma força e a explosão, né, da juventude. Então, tudo tem que ser muito bem arrumado, muito bem mesclado realmente. A gente estava comentando agora há pouco sobre a questão do Série B, agora que vive um momento um pouco mais complicado. Alguns chegaram a comentar, o Série B contratou muitos jogadores experientes, né? E alguns até utilizaram a palavra velho, né? Eu digo, a questão não é nem essa, é se você tem bons jogadores experientes, para você mescla com jogadores jovens, rápidos e que estejam com toda a força para brigar, você usa a experiência de um jogador como o Anselmo Ramon, né? Que é excepcional, mas não tem o mesmo frescor, a mesma saúde para correr os 90 minutos que tem um jogador de 16, 17, 18, 19, 20 anos. É bem diferente. Totalmente. Mas ele tem a capacidade, por ter a experiência, de deixar um ou outro na cara do gol. É um jogador de qualidade e também de finalizar bem. Mas você não pode lançar a bola para ele correr com os zagueiros e laterais, que ele dificilmente vai chegar primeiro, porque ele, depois de 30 minutos, não está com a mesma velocidade que estava antes, ou não tem a mesma velocidade que um jogador mais jovem, né? Fora que o gás acaba também, tem essa questão. Então você tem que contratar, comenta-se que o CRB contratou muitos jogadores experientes e não trouxe alguns mais jovens que poderiam dar a velocidade que o time precisa. Mas aí tem tempo, na próxima janela pode fazer as contratações necessárias, né? Eu acho que esse cenário, essa situação, é muito presente no futebol alagoano. Uhum. Por conta de muitas decepções, a gente vê atualmente o CSA, que está na Série C, e o CRB permanece na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a gente quer saber se também pode ser a questão de ser o Nordeste, de ser o Estado, se ainda existe essa desigualdade por conta do eixo, que a gente também ressalta muito. A desigualdade que existe é a desigualdade, primeiro, financeira e, segundo, porque tudo que acontece, né, o centro realmente do país, de forma administrativa, fica em Brasília. Mas o centro artístico, o centro esportivo, o centro econômico é Rio, São Paulo, Sudeste, e Minas. É aquela região sudeste ali. Total. É onde as coisas começam a acontecer. Você tem rede de televisão, é lá. Né? Se você tem os grandes clubes, estão lá. Claro que tem grandes clubes no sul, sim, e sim, também no Nordeste, mas lá é a região central onde tudo acontece. Então essa diferenciação, ela sempre vai existir. Não tem como a gente se desvencilhar disso. Até porque se tem um grande jogador que aparece aqui em Alagoas, aparece em Pernambuco, aparece em Sergipe, na Paraíba, ele vai jogar no Rio, São Paulo e Minas. Geralmente é isso. Ou então num dos grandes do Sul, como o Grêmio Internacional, né? Você vê, o Hulk é aqui da Paraíba, né? Joga lá. Isso. Né? Alguns aqui alagoanos que surgiram muito bem, foram para lá. O Dida, né, que é o segundo maior artilheiro do Flamengo, saiu aqui do CSA, foi para lá, né? E quantos jogadores fantásticos. O Firmino, né, que Pepe também. Várias vezes a gente transmitiu jogos do Firmino no Campeonato Infantil, que a TV mostrava, a TV Gazeta, né? E eu lembro de ter narrado gols do Firmino, era Roberto Firmino, na época, e ele saiu, chegou a atuar pelo CRB naqueles times lá do infantil e terminou indo para fora do país. Não fica, né? O cara não vai passar eternamente o tempo aqui. Ele vai para um clube do eixo Rio-São Paulo, ali naquela região sudeste, e depois vai para fora do país. É sempre assim mesmo. É sempre, não tem para onde correr, né? É difícil. É o caminho natural das pedras, como se diz. O Pepe também é outro exemplo. Isso. O Pepe, né? O Pepe hoje, ainda hoje Portugal é um ídolo. É um ídolo. Vários jogadores, né, que a gente viu nascer aqui e que fizeram sucesso fora, né? Inclusive fora do país. Exatamente. Como o futebol alagoano pode evoluir e se tornar ainda mais revelante no cenário nacional? Porque a gente também pode citar a questão do CSA na Conmebol
em 99, que é cara, é absurdo aquilo, que o CSA foi vice-campeão pelo Talheres. A gente também tem o CRB, o Asa, o Muricy, na própria Copa do Brasil, conseguindo eliminar grandes times e mostrar o seu nome para o país. Mas como é que esse futebol alagoano pode chegar ainda mais longe? É fazendo o que os dois estão fazendo agora. O que é? Por exemplo, o CRB, há alguns anos, ele montou um CT. É verdade que foi por necessidade, né? Ele teria perdido a Pajuçara, né? E aquele estádio era realmente muito tradicional. E o CRB precisou vender a Pajuçara para não perder na justiça por conta de débitos aí trabalhistas, né? Então, precisou. E aí fez um CT. Já tinha o conhecimento, o know-how de como isso podia funcionar, como poderia fazer um bom CT. O CRB fez. E aí começou a trabalhar lá e até trabalhar também as equipes de base. Mesma coisa o CSA está fazendo agora no Benedito Bentes, fazendo um CT de excelência grande, com vários campos, para que eles possam evoluir na produção de novos valores, que eles possam mais à frente ganhar dinheiro com isso. Até porque quando você produz um jogador e ele é negociado lá fora, por exemplo, até hoje o CRB ganha uma porcentagem cada vez que o Firmino se transfere para outro clube. Sempre há uma porcentagem para o clube formador. E tem até clubes menores que nem aparecem, que a gente nem conhece, que também recebe porque o jogador passou durante a sua formação ali naquele clube. Então, assim, para CSA CRB é isso, é questão de estrutura mesmo, você trabalhar uma estrutura, produzir jovens valores para que esses possam mais à frente ajudar. Não só vestindo a camisa do clube que ama, que nasceu ali, que aí você joga com muito mais disposição, até porque há um compromisso seu por ter nascido torcedor daquele clube, né, e ser formado por ele, você joga até com mais determinação, com certeza. Mas também transformando a passagem dele em dinheiro para o clube, porque o clube investe, mais à frente negocia e consegue financiar, no caso, os seus times futuros, né? Tem que manter o caixa, esse é o processo. Né? Esse é o processo para crescer, né? Trabalhar bem as equipes de base, trabalhar com a organização para poder ir fazendo o futebol crescer. É dessa forma. A gente fala isso porque, por exemplo, o futebol de Pernambuco está vivendo um momento mais complicado, né? O Santa Cruz não consegue sair lá da Série D, vai para C, volta. Nós temos o Náutico hoje na Série C, né? O Sport soube que está bem endividado, então tem dificuldades grandes até para... Tenta subir, às vezes sobe e volta, porque futebol é aquela história, se faz com dinheiro. Quando você tem problema financeiro, fica difícil para trabalhar. E mesmo tendo dinheiro, tem que saber investir. Não pode gastar à toa. Sim, é o que move. O CSA mesmo, por exemplo, teve problemas porque não conseguiu gastar direito o dinheiro que tinha, e aí teve prejuízos, e por conta disso a equipe caiu para C, né? Então tem que ter muito cuidado, né, quando trabalhar dessa forma, para poder fazer com que o clube tenha saúde financeira para poder se desenvolver, para poder crescer. Eu concordo 100%. Você tem alguma ressalva para fazer sobre essa colocação? Perfeita, simplesmente. E dando só uma paradinha para a gente falar sobre os nossos patrocinadores. Alagoanice, primeiramente, estamos estilosos, então Vista Alagoanice, que tem vários modelos lá. Trajados. Então só ir lá, conferir. Também tem a Tentação e a Beloved. Gratidão pra todo mundo. Inclusive, rapaz, eu não quero não pegar, não. Aqui é uma coxinha. Daqui a pouquinho a gente vai... Tem também, tem também um churrozinho, viu? Muito obrigado. Fique à vontade pra... Então, quais foram os momentos mais marcantes do futebol alagoano que você teve a oportunidade de narrar? Na minha visão, um jogo que você marcou bastante, até porque sou torcedor do Clube de Regatas Brasil CRB, o Campeonato Alagoano de 2016. O gol do Neto Baiano foi um dos maiores, assim, que eu vi e me arrepiei. Eu lembro. Demais. E olha, tem vários jogos que eu lembro e que foram importantes e me emocionaram, né? Eu vou citar duas situações. Uma delas foi o CSA, que você, Arthur, falou agora há pouco, o CSA na Comebol. Que o CSA em Maceió ganhou por 4-2
do Talheres, e gols do Missinho, que nos deixou precocemente, né? Faleceu ainda muito jovem, mas o Missinho fez gols e levou o CSA essa vitória de 4-2. Mas aí o CSA foi jogar na Argentina e nós fomos, a TV Gazeta foi para fazer a transmissão, e nós fomos, eu fui com o Juarez Branco, cinegrafista, e nós fizemos a transmissão para Alagoas. Só que houve um problema na ocasião e a transmissão não foi ao ar. Houve um probleminha que não foi técnico. Poxa. Foi um problema que a transmissão terminou não indo ao ar. Passaram na época o jogo do Cruzeiro contra uma outra equipe. E o que é que acontece? Só que nós fizemos a transmissão toda, porque já estava tudo organizado, e ela foi recebida na TV e nós colocamos os melhores lances todos. E nessa ocasião o CSA perdeu por 3-0 e logo no começo do jogo teve o jogador expulso, o Magrão, e o CSA ficou muito prejudicado, como complicado. E terminou perdendo o título aí, podia perder por 2 gols e decisão ia para os pênaltis, mas perdeu por 3. Naquela época existia um dirigente argentino, o Grondona, que comandava a Conmebol e as coisas aconteciam como ele queria, né? Ninguém tem prova, né? O time foi garfado, mas muitas coisas indicavam que o CSA não ganharia aquele título, a Argentina ganharia de quantos gols precisasse. Então, assim, esses 2 jogos foram de muita emoção. O primeiro eu acompanhei como repórter, né? E o segundo a gente foi transmitir lá em Córdoba, na Argentina. Esse foi do CSA. Do CRB, eu não recordo exatamente o ano, foi a vitória de virada sobre o Joinville. Nossa! Ele terminou o primeiro tempo perdendo por 3-0. 3-0. Então o jogo estava acabado, né? Não tinha mais. Isso deve ter uns 10 anos, eu acho. Então, assim, terminou 3-0 e no segundo tempo o CRB conseguiu empatar o jogo e virar. Né? O Giovani foi o cara, marcou 3 gols nesse jogo, se eu não estiver enganado, marcou 3 gols e o time conseguiu virar para 4-3. Realmente foi uma virada absurda. Foi super emocionante para a torcida regatiana. Eu estava transmitindo 3-0. E eu estava transmitindo esse jogo pelo Sport TV Premier e foi super emocionante, né? Porque cada gol que o CRB ia fazendo no segundo tempo ia se aproximando dessa virada espetacular, né? Que foi um resultado fantástico realmente. Caramba. São momentos que a gente nunca esquece, né? Não esquece mesmo. Claro, deve ter sido marcante demais pro senhor. Então, o dedo de prosa agora, não é isso? Nosso quadro. O dedo de prosa. Alguns telespectadores mandaram perguntas pra gente e a gente vai mostrar pro senhor e o senhor responde. Exatamente. Perfeito, vamos lá. E aí, Matos, beleza? Eu sou o Wesley e eu queria saber qual é a pessoa mais famosa do ramo esportivo que você já conheceu. Me conta aí. Rapaz, olha, tem alguns que eu tive o prazer de conhecer, né? Um deles foi o Pelé no Mineirão. Eu tinha feito um amistoso. Eu tinha feito um amistoso do Brasil contra o Peru. Que momento. Né? E eu estava no hall do Mineirão. E aí vinham 4 caras de preto correndo assim, né? Correndo, e eu estava esperando o Arno Oliveira chegar, que tinha sido o repórter. A gente tinha desmontado o equipamento lá na cabine e tinha descido esperando o Arno, que naquela época usava muito fio, né? Aí estava arrumando lá a maletinha e também os fios, e aí 4 caras correndo assim. Aí eu vi atrás, tinha assim, Anjos da Guarda. E no meio vinha o cara e... O homem. Aí eu olhei, era o Pelé, que tinha participado da transmissão da Globo, né? Ele estava como comentarista da Globo. E aí tinha participado e aí, interessante, a gente via o Pelé, vocês certamente viram as imagens do Pelé que eu via jogando em 70, tudo. Ele tinha uma vitalidade tão grande, ele saltava muito alto, ele era cara super saudável. Eu imaginava que o Pelé era grandão, um cara dos seus 1,90 m, aquele cara fortão, mas o Pelé era pequenininho.
assim, não muito baixinho, mas o Pelé era pequenininho. E aí, rapidamente eu cumprimentei ele cumprimentou educadamente, como também vários outros que estavam lá, entendeu? Enquanto esperava o carro chegar. Então, o Pelé, super educado, foi muito gentil com a gente nesse dia lá em Belo Horizonte, no Mineirão. E o outro, que é um cara, assim, muito famoso, o Galvão Bueno. Massa também. O Galvão fez aqui no hotel Lagoa da Anta, o Hits. Ele fez um Bem Amigos, e a gente foi lá, até os meus filhos na época foram comigo e tiraram foto com o Ronaldinho Fenômeno, com o Roberto Carlos. Eu tenho até essas fotos deles novinhos com esses caras que eram também bem novos, né? Antes de 94. São nomes fracos, né? Graças a Deus. Não foram nada no futebol. E aí eu tava lá, porque o Márcio foi participar do Bem Amigos, e, bom, essa foi uma passagem. A outra, eu tava na cabine da TV, e o Márcio fazendo uma reportagem para a rede lá embaixo, do Rei Pelé. E aí o Galvão precisava ir falar com o Márcio. Eu disse, rapaz, eu queria falar com o Márcio Canuto, não sei o que. Ele tá lá embaixo, olha lá. Tava lá o estádio lotado, era o jogo, salvo engano, Brasil e Colômbia. Brasil e Colômbia, era um amistoso também. Aí mais ou menos 93, se eu não estiver enganado, 93. Bom, aí o Márcio, o Galvão pediu para ir, rapaz, eu queria conversar com o Márcio. Eu digo, eu estou indo lá para baixo, que eu vou trabalhar agora na reportagem, se você quiser a gente vai. Aí nós descemos lá do quarto piso, que é onde fica a cabine da TV Gazeta e que a Globo estava utilizando, e fomos ali descendo, caminhando, como diria no popular, arrodeando, né, o Rei Pelé ali por fora, né, naquela área de rampa, e fomos batendo papo, conversando, eu puxando conversa, né, que eu tinha interesse de puxar conversa com o Galvão, até porque a minha ideia era ser narrador mesmo, tudo, e conversando com ele super gentil também, batendo papo. Eu perguntei sobre o que ele estava achando de Alagoas, se já tinha vindo antes a Maceió, aquela conversa toda, e nós entramos no Rei Pelé. E quando nós entramos no Rei Pelé, eu ao lado do Galvão, aí foi aquele frisson. E aí eu me senti, assim, naquele momento, extremamente importante. Porra, realmente, o Galvão, o cara é fera. Porque presença, quando a gente entrou, foi aquele frisson, porque a galera conhecia o Galvão, e o Galvão tava com toda a corda naquela época, né? O Pelé, o Galvão, meu Deus do céu. Queria aproveitar e perguntar, o senhor também já conheceu a Marta? A Marta, sim. Conheceu. A Marta, a gente porque é contemporânea nossa, né? Ele conheceu as lendas de cada um. Futebol feminino, futebol masculino e da narração brasileira. A Marta é contemporânea. Caraca, e é uma jogadora excepcional, né? É uma pena que ela já esteja próxima de encerrar a carreira, mas já fez uma história muito bonita. E que o futebol brasileiro feminino agora é que está começando a ter uma certa estrutura, né? Porque se a Marta fosse começar agora com o futebol no Brasil começando a crescer, seria espetacular, né? Mas a Marta foi precursora de muita coisa boa. Então, assim, tudo que ela conquistou, né, na carreira dela como profissional, ter sido 6 vezes escolhida a melhor do mundo, nos envaidece muito, né? Que você pode imaginar assim, Alagoas é um estado pequeno, a gente falou agora, é o segundo menor do país, mas vocês já perceberam quanta gente boa já saiu daqui? Aurélio, o dicionarista, um dos mais famosos, talvez o ícone dessa área, alagoano, a Marta, alagoana, quanta gente boa, a doutora Nise da Silveira, né? Graciliano também, né? Graciliano, né? Ou seja, grandes nomes desse país nasceram aqui, né? Ou seja, nossa terra é abençoada, né? Com certeza, abençoada. sem nenhuma dúvida. Clarice Lispector também, que é ucraniana, né? E veio pra cá. Mas a Clarice, eu acho tem ligação com o Ceará, se eu não estiver enganado. É daqui mesmo, é daqui mesmo. Daqui? Ela tem ligação então aqui mesmo. Ela veio de lá da Ucrânia e foi. 2 anos aqui, né? Então. 2 anos. Ela veio com 2 anos ou ficou 2 anos aqui? Veio com 2 anos. Ela veio bem. Enfim, tava acontecendo algum problema lá, guerra civil, alguma coisa assim. Não me recordo. Peço até perdão. Pra não dar informação errada aqui, né? Mas ela veio pra cá com a família
E de pequena mesmo, uns 2 anos de idade, como os meninos falaram aqui. E basicamente, pra mim, ela é brasileira. Pra mim, é alagoana. Não tem papo. Foi uma grande escritora daqui do estado. Então, como o senhor falou, temos muitos grandes nomes do estado de Alagoas em todas as áreas. Esportiva, área também histórica, tudo que você imaginar. Tudo, né? Os 2 presidentes, os 2 primeiros presidentes da República, né? Os marechais, por isso é conhecida como a terra dos marechais, né? Então, assim, Alagoas é um pedaço abençoado do Brasil, né? Isso sem falar nessas praias espetaculares. Você anda o mundo inteiro e você precisa chegar assim, vou tirar o chapéu, e aquilo fica ali, como a gente fala, no quintal da nossa casa, e a gente às vezes nem aproveita tanto essas praias espetaculares que a gente tem aqui, né? Exatamente. Segunda pergunta, né? Olá, Madson, meu nome é Sunamita, sou estudante aqui da UNIT e gostaria de perguntar qual a sua expectativa para o próximo clássico alagoano. Responda aí pra gente. Esse clássico não vai acontecer esse ano mais, né? Só no próximo. A expectativa é que nós tenhamos CSA e CRB bem. E aí é o seguinte, não que eu não queira, né, que o CRB suba para a primeira divisão, mas se o CRB ficar na B, e nós esperamos que sim, ele está mal hoje na zona de rebaixamento, mas ele pode e deve, né, começar a ganhar vários jogos e aí somar pontos para pelo menos permanecer na Série B, e a gente torce para que o CSA suba da C para B. Então, sim, a gente teria 2 clássicos na Série B, imaginemos assim, além dos clássicos do estadual. A gente espera que sejam bons jogos e o principal desejo nosso é que seja de muitos gols, muito bem disputado e que prevaleça a paz, a tranquilidade. Uma coisa que a gente vem observando, infelizmente, é criminosos travestidos de torcedores, e eles agem e terminam tirando o prazer que as pessoas têm de ver futebol. Quantas pessoas já não me disseram assim, olha, eu não vou mais ao estádio porque não tem mais segurança, porque a gente não pode vestir uma camisa vermelha ou azul, que sempre tem um bando de malucos que querem, entendeu? Só por causa da cor da camisa, que isso não tem nada a ver. Às vezes o cara nem pensou em ir ao estádio, mas ele gosta de um clube X ou Y, e é um perigo esse tipo de coisa, né? Mas vamos torcer, né? Que haja uma conscientização maior do torcedor e que essas pessoas que são de fato criminosas, que elas possam, né, ficar para lá nas páginas, né, de polícia, coisa que não tem nada a ver com a área esportiva realmente. Deixar lá no passado mesmo. Vamos para a terceira e última pergunta. Fala, Madson, meu nome é Fernando, sou estudante de publicidade aqui da UNIT e eu quero saber qual a história que mais te marcou durante a sua vida profissional. Fala aí pra gente. Rapaz, tem tantas histórias, Fernando. Tem tantas histórias que marcaram, né? Mas olha, uma delas eu já contei aqui, que foi essa da viagem que fizemos a Argentina acompanhando o CSA, né? Uhum. E lá nessa viagem, a gente viveu muitas experiências. Uma delas foi o Juarez Branco, cinegrafista. Essa é até interessante. O Juarez foi com equipamento, né, da televisão, e a gente sabe que dia feriado em qualquer cidade grande é um perigo. Nós ficamos em Buenos Aires para depois viajar para Córdoba, onde o CSA ia jogar. E nós estávamos fazendo uma espécie de um documentário sobre a participação do CSA na Conmebol, naquele ano. Não era só a disputa do título, né? Era um documentário. E aí a gente almoçou e eu disse ao Juarez, fui para o apartamento e disse: Juarez, tenha cuidado, não saia, não vá filmar nada na cidade sem que eu vá junto, e o nosso pessoal, estava o fotógrafo, o Gilberto Farias, também fotógrafo da Gazeta na época, viajou com a gente. Então, para você sair, para fazer alguma imagem, é bom você ir comigo e com o Gilberto, que o Gilberto também iria fazer foto, aquela coisa toda. E aí eu fui cochilar depois do almoço, até porque a gente precisava mandar informações para cá, tudo, depois a gente ia acordar para trabalhar nesse processo. E aí eu fui cochilar. E quando eu cochilei depois do almoço, que eu acordei, o Juarez não estava lá. E aí eu procurei no hotel, o Juarez tinha saído com a câmera para fazer imagem. Agora veja bem, era um feriado,
em Buenos Aires, era um feriado, e o Juarez saiu para fazer imagens, aquela coisa toda, e eu fiquei super preocupado, porque, você sabe, cidade grande, o cara tomava a câmera, né? Podia até fazer alguma coisa violenta com o Juarez, mas ele sempre foi inquieto. O Juarez sempre foi assim, inquieto. Então, esse acontecimento foi interessante nessa viagem que nós fizemos, que ela por si só já foi cheia de histórias, né? O Juarez sempre foi muito engraçado, ele perdeu 2 vezes o ticket de embarque. E aí foi aquela agonia para poder. Então, assim, era uma onda. Perdeu 2 vezes. 2 vezes. Tanto quando a gente estava saindo de Buenos Aires para Córdoba, que era um voo que saía do Aeroparque, que é o aeroporto doméstico lá de Buenos Aires, e para Córdoba, quando na volta ele não só perdeu o ticket de embarque, mas perdeu a lista com o equipamento que ele tinha que dar baixa lá. Nossa. Ou seja, e aí a gente resolveu, mas o Juarez sempre foi assim, agora é um excelente cinegrafista, mas totalmente desligado dessas burocracias, né? Sim. Tem que ter cuidado nessas coisas. E aí eu ia também um pouco como babado o Juarez para poder não acontecer nenhum problema. Demais deu tudo certo, menos o resultado, que aí não deu para o CSE ganhar o título, mas o vice-campeonato foi importante para o futebol de Alagoas. Então, pelo que eu entendi, foi o susto, né, que o senhor tomou, no caso, sim, quando ele saiu, né? Sim. Não foi porque a gente procurou, aí fizemos um grupo para procurar o Juarez na cidade. Aí terminamos encontrando o Juarez fazendo imagem. Mas o risco que ele correu foi muito grande. Era a questão dele como pessoa física, né? A questão da segurança física dele e também do próprio equipamento da empresa, né? Que era um equipamento caro e que, se houvesse algum problema, era um prejuízo gigantesco. Compreensível. E para finalizar, tá acabando, um breve recado para você deixar para os jovens alagoanos que quer seguir a carreira no esporte. No esporte, eu diria, na área de publicidade, jornalismo também. Perfeito. Né? É assim, fundamental que hoje cada um de nós nos preparemos para o futuro. E aí é sempre bom estudar bastante, porque tudo que a gente consegue na vida é sempre com muito estudo, muito preparo. Ler é fundamental, de preferência aprender pelo menos uma língua estrangeira, porque hoje tudo está globalizado, então eu aconselho aprender pelo menos uma língua estrangeira, é fundamental isso, e se dedicar ao máximo no que você decidir fazer. Você está fazendo publicidade, então se dedique ao máximo. Você sabe que essa é a sua vocação, se dedique ao máximo, aprenda tudo o que você precisar aprender, que você achar que é importante, porque um dia você vai notar que é necessário. Se você souber uma língua, você vai utilizá-la mais cedo ou mais tarde, seja no trabalho, seja na escola, seja no turismo, você vai utilizar essa língua estrangeira. E tudo que você lê, que você se informar, aprender sempre de tudo um pouco, vai ser fundamental para a sua vida futura. Porque às vezes você não trabalha numa área, mas resolve a sua situação numa outra área. Então, sempre aprender bastante, se dedicar, procurar ser uma pessoa super leal com os seus parentes, na sua casa e com seus amigos, entendeu? E procurar trilhar o caminho correto. Um amigo meu sempre dizia, faça certo que não dá errado. Simples. Simples, se fizer o básico, certo, não dá nada errado, dá tudo certo. E a nossa lembrancinha aqui para o Madison Delano, para você broche lembrar do Raízes Alagoanas. Muito obrigado. Bonitinho que só, né? Bonitinho. Muito bonito. Eu fico, como falei no começo, envaidecido pelo convite. Muito obrigado a vocês, né? Obrigado ao público que está acompanhando, né, esse nosso podcast, e desejo que vocês realmente façam sucesso, sejam grandes profissionais como vocês desejam, e que eu possa, em pouco tempo, estar observando aí, né, os comerciais, as publicidades que vocês vão produzir, naturalmente com muito talento. Decolando, é isso. É infinito e além, como dizia o Buzz Lightyear, né? Então, palavras finais, Arthur? Então é isso, rapaziada.
alagoanos do meu coração. Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho do Raízes Alagoanas para não perder nenhum episódio e também segue a gente no Instagram. Tem muitos posts lá, curiosidades magníficos para você não perder. E é isso, não esqueça de compartilhar, por favor. É chato pedir isso, mas compartilha, ajuda a gente. É bom as pessoas aprenderem um pouco mais sobre a sua cultura, sobre o seu local. Então, vai lá, curte e compartilha. Valeu, gente. Grande abraço. Beijão. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.